Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Me dá um feedback aí como é que tá o som, por favor. Que é a primeira vez que eu faço nesse fone aqui. Oi, Bia. Muito bom tê-la aqui. Me dá o feedback aí. Saudade também de fazer live por aqui, Wanderson. Há muito tempo que eu não faço live. Obrigada, Bia. Obrigada pelo feedback. Muito tempo sem fazer live. Obrigada, pessoal. Então vamos lá, primeiro vamos começar essa live pedindo para vocês enviarem esse aviãozinho aí para todo mundo que pode estar interessado aí no assunto de hoje, que é a mobilização neural. Vou escrever aqui o nosso tema de hoje. Eu confesso que há tanto tempo que eu não faço live que eu fiquei aqui mexendo em algumas coisas para poder relembrar. Vamos ver se vai fixar. Ah, agora fixou. Pronto. Então vamos lá, esse é o nosso tema de hoje. E por que esse tema, né? A mobilização neural. Então vamos lá, pessoal, envie esse aviãozinho para todo mundo, para a gente poder divulgar mais essa live, que essa live vai ser muito interessante. Não vai ser uma live muito longa, até porque minha garganta não tá deixando, a minha alergia. Então vamos aproveitar o nosso tempo aqui. Então envie aí para todo mundo, para mais gente entrar e aprender sobre esse tema. No final da live a gente vai ter um sorteio, né, de uma bolsa de 50% do curso, que vai acontecer no dia 1º e no dia 2 de abril. Não é pelo dia da mentira, então realmente vai ter o sorteio assim que acabar aqui a live. Eu entro no computador, entro no sorteador.com, coloco lá todo mundo que se inscreveu e seguiu as regras do sorteio. Vanessa, onde estão as regras do sorteio? Tá lá no meu Instagram, aqui, né? No meu Instagram tem lá a publicação com as regras do sorteio. Vanessa, não me inscrevi. Não tem problema. Vai lá, se inscreve rapidinho, até o final da live ainda dá tempo de se inscrever. Tem que marcar 5 amigos, então vai lá. Eu acho que é Caroline, eu acho. Vai lá, se inscreve, marca 5 amigos, faz todas as regras lá do sorteio e vamos participar do sorteio. Então vamos lá, pessoal. Essa live vai ficar salva, tá? Até porque vai ter muita informação interessante sobre o tecido neural. Então vamos começar. Então eu peguei aqui o meu crânio pra gente poder começar falando um pouquinho sobre as meninges, né? E aí, Vanessa, mas por que a gente vai falar de meninge? Porque a gente vai falar de dura mater se o nosso tema é mobilização neural. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui. Primeira coisa, o que eu queria perguntar para vocês? Vocês recebem muitos pacientes com problemas neurais? Escrevam aí no chat, assim, eu recebo muitos pacientes com problemas neurais, muitos, até porque, né, por eu ser professora dessas questões neurais, por eu gostar muito desse assunto, então um paciente vai indicando o outro. Então eu recebo muito paciente com lombocetalgia, com síndrome do túnel do carpo, com cervicobraquialgia. Muito obrigada, meu amigo, por estar aqui participando, Vini. Então, você recebe também, né? Então, eu também. Então, e o que a gente faz com esses pacientes, né? Só a mobilização neural vai resolver os problemas desses pacientes? Provavelmente não. A gente precisa de vários outros recursos, né? Então, a gente vai precisar usar exercícios, a gente vai precisar usar técnicas articulares, a gente vai precisar usar outros tipos de liberações. O Wanderson tá falando que no estágio tá falando neuro, ou seja, o meu estágio é na neuro, ou seja, direto, ok. Lembrando que a gente tá falando aqui de, eu não sei como é que é seu estágio aí, tá, Wanderson? Aí o tipo de paciente que você pega, porque aqui a gente tá falando de sistema nervoso periférico, né? Então as lombocetalgias, as cervicobraquialgias, né? Síndrome do túnel do carpo, como eu falei. Então as epicondilites que estão comprimindo, né? Que a gente nem fala mais epicondilite. A gente fala tendinopatia dos flexores, tendinopatia dos extensores. Então quando tá ali comprimindo uma raiz, né? Um nervo, né? Ali não uma raiz, um nervo. E aí gera sintomas neurais. Então, né, mais alguém aí pega pacientes com questões neurais, né, com esse tipo de patologia?
Escreve aí pra gente enquanto a galera vai entrando. Então, a primeira coisa que a gente precisa falar, né, pra gente poder conversar um pouco sobre mobilização neural, a gente precisa explicar algumas coisas sobre o tecido neural. Então, o tecido neural, Renatinha, seja bem-vindo, quanto tempo, seja bem-vinda, quanto tempo? Então, o tecido neural, pessoal, ele é contínuo, tá? Isso é uma informação muito importante, tá? Muito importante. Porque quando eu coloco tensão numa parte do nervo, eu estou gerando tensão em outra parte do nervo, como um elástico. Boa noite, Renatinha. Então, por isso que eu trouxe aqui uma resistência elástica. E se eu puxar um pedacinho dessa resistência elástica, eu gero tensão na outra extremidade, assim como o nervo. Então, se eu flexionar aqui a cabeça, eu gero tensão neural em todo o tecido neural. Não só na medula espinal, mas como em todo o tecido neural. Ah, beleza, Wanderson, entendi. Ó, a Bruna colocou que também pega paciente com lombocetalgia e cervicobraquialgia, né? Ok, que bom. Então, vamos ver o que a gente pode, né, ajudar aí esses pacientes, né? Então, esse tecido neural é contínuo. E como eu falei, isso é uma informação muito importante, porque muitas vezes um paciente tem muita dor, por exemplo, uma cervicobraquialgia grande no braço direito, e ele não consegue, qualquer coisa que eu faça no braço direito, isso gera muitos sintomas nesse paciente, especialmente se ele estiver muito irritável. E o que é um paciente irritável? O que é o nosso conceito de irritabilidade? Irritabilidade é aquele paciente que ele não precisa de muita coisa para o sintoma dele ser reproduzido. Então, rapidamente o sintoma dele é reproduzido. Então, às vezes, ele carrega um peso, ele faz algum movimento e ele já está ali sentindo dor. É aquele paciente que a gente falaria que ele estaria muito mais agudo, né? Só que a gente não usa muito essa terminologia, né? A gente usa mais a questão da irritabilidade para o tecido neural. Então, ele está ali, ele começa a fazer os movimentos e ele já está com a dor e ele precisa de muito tempo para esse sintoma diminuir ou sumir, tá? Então, essa aí é a definição de irritabilidade. O paciente que não está irritável é aquele paciente que ele pode fazer muitas coisas, ou ele pode, por exemplo, jogar uma partida de tênis. Ele joga toda a partida de tênis e no final da partida ele está ali com um pouco de dor. Depois ele para a partida de tênis, logo a dor já vai diminuindo, ela cessa rapidamente. Então, esse é um paciente não irritável. A forma que a gente vai abordar um paciente irritável, um paciente não irritável, é diferente. Aquele paciente mais irritável, a gente tem que ter condutas mais suaves para esse paciente. Então, a gente tem que tomar cuidado na nossa abordagem, quanto mais irritável esse paciente estiver, tá? Então, por que eu estou explicando sobre isso? Porque às vezes ele está com muita dor ali no braço direito, como eu estava dando um exemplo, e aí eu não consigo mobilizar esse paciente, fazer uma mobilização neural pelo braço direito, porque ele já sente muita dor. Porque isso já irrita muito o tecido. Então eu posso fazer o quê? Eu posso fazer a mobilização pelo lado esquerdo. Eu posso fazer a mobilização pelas pernas. Mas como assim, Vanessa? Como eu posso mobilizar pelo lado esquerdo? A dor dele é no lado direito. Sim, pelo conceito que eu expliquei antes, né? Que o tecido que o nervo é contínuo. Então tem uma definição, né, que diz o seguinte, que qualquer tensão ou movimento aplicado em uma extremidade é transmitido por todo o tecido neural. Então, se eu coloco uma tensão, por exemplo, aqui em extensão de punho, eu gero toda uma tensão neural, chegando lá na saída da raiz nervosa. Então, se eu faço uma extensão de joelho, eu coloco tensão em todo o tecido neural. Se eu faço uma flexão cervical, eu gero toda uma tensão neural. Então, vamos imaginar o tecido neural. Deixa eu tirar um pouquinho aqui os comentários. Aqui. Vamos imaginar o tecido neural como um elástico, ok? Como um elástico. Você imagina como um elástico? Se eu faço, não sei se dá para vocês verem o elástico, mas se eu faço uma flexão de cabeça, eu estico o elástico. Então, se eu faço, trazer para cá, se eu faço uma flexão de quadril, eu estico o elástico. Se eu estico o joelho,
eu estico o elástico, ele está passando aqui por baixo, certo? Eu estico o elástico. Então, o nervo ele é contínuo. Então, se eu faço, como eu falei, flexão de cabeça, eu estou esticando o elástico. Se o nervo está aqui, passando na região anterior do braço e do antebraço, se eu faço uma extensão de punho, eu estico o nervo. Se eu faço uma extensão de cotovelo, eu estico o nervo. Então, eu tenho sempre que pensar que o nervo ele é contínuo, porque isso faz total diferença na hora do meu tratamento do tecido neural. Ok? Vamos voltar aqui os comentários. Tudo bem até aí, pessoal? Tá dando pra entender? Tá tranquilo? Alguém quiser perguntar alguma coisa, escreve aí nos comentários que eu vou respondendo, tá? E aí, de onde entra, né? Que eu falei, eu vou pegar o meu crânio, né? Vou pegar lá o esfenoide, vou pegar o frontal. Por quê? Porque a dura mater, né? As meninges, elas têm 3 camadas. A dura mater, que é a mais externa, né? Que está em contato ali com o nosso couro cabeludo. A gente tem a aracnoide, que é a camada do meio, e a gente tem a pia mater, que é a camada mais profunda. Então, a dura mater, que é a camada mais externa, é a camada mais densa, né? Ela vai se fixar lá na crista galli. Vou fechar aqui. Obrigada, Renatinha. Ela vai se fixar lá na crista galli. Não sei se dá pra vocês verem. Aqui, ó. Ó, deu pra ver lá na crista galli, certo? Então, ela vai se fixar lá na crista galli através de uma das suas invaginações. Quais são as invaginações da dura mater? São 5. Então, a gente tem a foice do cérebro, a foice do cerebelo, a tenda do cerebelo, o diafragma da cela e o cavo trigeminal. Então, a gente achava muitas vezes que eram 4, né? Algumas pessoas falam bastante das 4, mas tem o cavo trigeminal, né? O cavo trigeminal é aquele tecido que recobre ali o gânglio trigeminal, que é o gânglio de Gasser, tá? O Gassner. Então, uma das invaginações da dura mater, que é a foice do cérebro, vai se fixar aqui na crista galli, onde eu mostrei. Outra invaginação da dura mater, que é o diafragma da cela, vai ter contato aqui com a cela túrcica do esfenoide, que antigamente era a cela turca, né? Então, com a cela túrcica, ok? E também com o temporal. Então, aqui o diafragma da cela, que está em contato com a cela túrcica, quem é que está aqui na cela túrcica? A hipófise. E a hipófise está ligada ao hipotálamo através do infundíbulo. Então, isso para a gente ver como está tudo relacionado no nosso corpo, ok? Então, e aí, voltando, né, para a dura mater. A dura mater está relacionada com o crânio, como eu acabei de falar, e ela está relacionada, né, passando ali por toda a medula espinal, vai até ali o cone medular, ok? Que tá ali, vai até L2, depois vai até a caudequina, que vai até S2, e é ligado, né, ao cóccix através do ligamento coxígeo. Então, você tem toda a coluna ligada ao crânio, e depois, com seus prolongamentos dessa medula, né, com os nervos saindo ali da coluna, da medula espinal, e indo para os braços, indo para as pernas. Então, todo o nosso corpo está relacionado. Então, por isso que eu falei que o tecido neural ele é contínuo. Quando eu faço uma flexão de cabeça, eu gero tensão em todo o tecido neural, ok? Então, se o meu paciente, entenderam? Porque se eu não consigo mexer no braço direito porque meu paciente está muito irritável, eu posso mexer no braço esquerdo. E aí verificar se gera algum sintoma no meu paciente, se reproduz algum sintoma do paciente, ok? Então, vamos lá. O nervo, pessoal, ele tem que ser capaz de ser esticado, de ser comprimido em todos os movimentos, para ele não gerar sintomas. E aí entra, né, a mobilização neural, entra o trabalho neural a partir do momento que o nosso paciente chega, né, com algum sintoma. Se ele chega com algum sintoma, é porque a sua capacidade de ser esticado, a sua capacidade de ser comprimido está diminuída. Então a gente precisa melhorar essa capacidade.
Então o nervo ele pode ser comprimido ou ele pode ser tensionado. Então vamos imaginar um paciente com problema do lado direito, esse aqui é o meu lado direito, ok? E ele refere dor quando inclina a cabeça para a direita. É diferente do paciente que refere dor quando eu inclino a cabeça para o outro lado. Então eu posso ter problemas de compressão ou problemas de sensibilização, ok? Então quem está aí anotando, se alguém puder me ajudar, escreve aí no chat compressão ou sensibilização. Então um paciente que tem um problema de compressão, se ele tem um problema do lado direito, quando eu inclino para a direita, eu comprimo o lado direito e ele reproduz a dor. Se ele tem um problema de sensibilização e ele tem uma dor do lado direito, quando eu inclino para a esquerda, eu reproduzo a dor, eu estico esse nervo. Obrigada, Obrigada, Tayane. Obrigada. Então vamos lá, compressão e sensibilização. Então vou repetir. Se ele tem um problema de compressão do lado direito, quando eu inclino a cabeça para a direita, eu comprimo o lado direito e ele vai reproduzir o sintoma. Se ele tem um problema de sensibilização do lado direito, então uma dor do lado direito, quando eu inclino para a esquerda, eu estico esse nervo. Eu estico. E ele tem os sintomas. Ok? Outra coisa que eu tenho que estar sempre... Tudo bem com a compressão e sensibilização? Então são definições importantes no nosso trabalho neural. Outra coisa que eu tenho que ficar atenta são com as síndromes de double crush. O que é double crush? É a dupla compressão. Às vezes o paciente não tem um problema aqui na saída da raiz nervosa. Não tem um problema de compressão ou sensibilização na saída da raiz nervosa. Às vezes ele tem alguma outra compressão ou alguma tensão em outra parte do tecido. Então, por exemplo, o nervo esquiático sai lá de L4 a S3, ele pode estar sendo comprimido na saída da raiz nervosa, mas ele pode estar sendo comprimido pelos isquios tibiais, já que ele passa ali nos isquios tibiais, e aí ele, no meio da coxa ele vai se dividir em nervo fibular comum e nervo tibial. O nervo fibular comum, ele pode estar sendo comprimido lá atrás da cabeça da fíbula, e como ele vai chegar na perna, ele vai se dividir em nervo fibular superficial e nervo fibular profundo, ele também pode estar sendo comprimido aonde? Lá na lateral do pé, quando você usa, por exemplo, um sapato com uma fivela, um sapato mais apertado, ou quando você torce o tornozelo e você dá uma estressada, uma esticada em excesso ali na região lateral do pé. Já, então eu falei que o nervo esquiático, ele é dividido em dois, né? Eu falei do caminho do fibular e o tibial. Então o tibial, ele pode estar sendo comprimido, por exemplo, lá no túnel do tarso. E aonde é o túnel do tarso? Lá no pé, na parte interna do pé, entre o malleolo medial e o calcâneo. Tá ali o túnel do tarso. Então, a gente pode ter um problema chamado de fascite neurogênica. Então, a fascite é um tipo de fascite, que é a fascite neurogênica, é aquela fascite onde você tem um comprometimento do nervo tibial. Então, às vezes, esse comprometimento do nervo tibial pode ser tanto por uma tensão ali na região interna do pé, ou por uma tensão por compressão, ou por pode ser um comprometimento por compressão ou por tensionamento, como a gente falou antes, né? Então, dei o exemplo aqui da cervical, né? A gente pode ter ali um calcâneo para dentro, né? Mais interno ali, comprimindo a região interna, ali, a região do nervo tibial. Então, como eu falei, o nervo tibial passa entre o malleolo medial e o calcâneo. Se esse malleolo, pelo contrário, ele tá virado mais para fora, como se você tivesse um pé mais pronado, né? Estão pisando mais com a parte interna ali do calcâneo, então você está já mais tensionado ali a região do nervo tibial, a região do túnel do tarso. E aí você já vai ter mais um tensionamento. Tá bom, Deise, vai ficar salvo, aí depois você assiste o pedacinho, tá bom? Obrigada. Então temos essas duas possibilidades aí em relação
ao nervo tibial. E aí o paciente que tem essa fascite neurogênica sente essa dor no arco plantar como um sintoma neural, né, um formigamento naquela parestesia, ou uma dormência, ou uma dor. E aí você faz um teste do nervo tibial, você coloca em tensão no nervo tibial e essa dor aumenta. E aí você precisa usar recursos neurais para você ajudar a tratar esse paciente. Então, se o paciente chega com uma lombocetalgia, você precisa usar recursos, né, recursos neurais para ajudar esse paciente. Como eu falei, só vamos usar os recursos neurais? Não. Muitas vezes a gente precisa de várias técnicas, liberação miofascial, a gente precisa de exercícios, a gente precisa verificar a direção de preferência desse nervo, né, que isso a gente fala bastante nos cursos. Então, qual é a direção de preferência que esse nervo melhora ou que esse nervo piora, né, na hora de fazer a mobilização neural? Onde eu tensiono mais esse nervo, onde ele está mais liberado, onde ele gosta mais de se movimentar, ok? É o que eu vou observar no meu paciente. E cada paciente vai reagir de uma forma, porque o nervo é como se fosse, é uma caixinha de surpresa, né? Às vezes a gente está fazendo uma mobilização, está indo tudo bem, o paciente não está sentindo nada, de repente ele começa a sentir um incômodo. E a gente tem que evitar, quando a gente fala de problema neural, especialmente se o nosso paciente está irritável, a gente tem que evitar reproduzir o sintoma dele na hora das técnicas neurais. Para a gente pensar em nervo, para a gente pensar em teste, quando eu passo em teste neural... obrigada, Leonardo, um beijo, obrigada. Eu acho que saiu, eu fixei os comentários, eu acho que saiu, né? Eu vou botar aqui de novo. Tá aparecendo aí para vocês, fixado? Deixa eu ver aqui. Fixado, agora fixou de novo. Acho que tinha saído. Então, quando eu falo em teste, eu tenho que fazer testes básicos para reproduzir o sintoma do meu paciente. Verificar se eu consigo reproduzir. Obrigada, Tayane. Mas quando eu falo em tratamento... Tinha saído não? Obrigada, Renatinha. Quando eu falo em tratamento, durante o tratamento, não é para ficar reproduzindo o sintoma do meu paciente. Eu reproduzo no teste, verifico qual a melhor abordagem para esse paciente e aí durante o tratamento eu vou evitar ficar reproduzindo esse sintoma. E aí, como eu falei, se ele está muito irritável, eu posso tratar por outro membro. Se ele está com dor no direito, eu posso tratar pelo esquerdo, eu posso tratar pelas pernas, ok? E aí vamos falar um pouco sobre o conceito de diferenciação estrutural. Então, o que é diferenciação estrutural? Eu quero saber se o problema do meu paciente realmente tem relação com o nervo ou é uma questão mais muscular. Então, eu preciso saber do conceito de diferenciação estrutural. E como é que é esse conceito? Então, por exemplo, o meu paciente tem uma dor aqui, uma síndrome do túnel do carpo, por exemplo. Então, ele está com uma dor aqui na região dos flexores de punho, tá? Lembrando que o túnel do carpo vai passar o nervo mediano, vai passar o tendão dos flexores, né? Vai passar o palmar longo, enfim, flexor superficial dos dedos. E aí, a gente tem uma tensão aqui com uma dor, o paciente tem uma tensão com uma dor nessa região. E aí eu tô desconfiada que é um problema neural, mas eu quero fazer um teste para diferenciar se realmente é um problema neural ou não. Então eu vou fazer testes para fazer a diferenciação de estrutura, se o que ele está sentindo é muscular ou se o que ele está sentindo é neural. Então eu vou dar um exemplo aqui rápido, tá? Mas claro, né, a gente explica isso com muito mais detalhes, mas só para vocês entenderem. Então ele está com uma dor aqui. Então, quando eu quero fazer uma diferenciação estrutural, eu vou fazer um teste à distância. Eu não vou fazer o teste com a região. Então, por exemplo, eu estou aqui fazendo o teste. Deixa eu ficar em pé e ficar um pouquinho mais longe. Isso, eu estou aqui fazendo um teste neural. E lembra que eu falei que o tecido é contínuo? Se eu inclino a cabeça para a esquerda, essa aqui é a minha direita. Se eu inclino a cabeça para o lado oposto, eu estico mais o nervo. Então, se o meu paciente está com uma dor aqui e eu mexo a cabeça, existe músculo, tendão, que vai da cabeça até o túnel do carpo? Não, não vai, né? Da aula de anatomia, não vai. Mas quem é que vai? Lembra? O tecido neural.
fáscia também vai, né? E o tecido neural. Então, se eu quero diferenciar se o que o meu paciente está sentindo é do tecido musculoesquelético, que não é nervo, né? Ou seja, não é menos o nervo, não estou falando de nervo, então é outro tecido musculoesquelético, músculo, o que ele está sentindo é muscular, é tendão, é outra estrutura. Mas eu quero diferenciar que o que ele está sentindo é nervo, então eu tenho que usar o raciocínio da diferenciação estrutural, testando a distância. Então, por quê? Se eu testar aqui, na mesma região, se o que ele está sentindo for nervo ou músculo, vai doer. Se o que ele está sentindo for nervo e eu mexo na cabeça, vai mudar o que ele está sentindo aqui. Certo? Se o que ele está sentindo é músculo, se eu mexer aqui a cabeça, não muda o sintoma dele. Então, isso é muito importante. Então, eu vou repetir, tá? Para ficar mais claro. Então, vamos lá. Meu paciente está com uma dor nessa região, com uma síndrome no túnel do carpo, por exemplo, tá? E eu quero saber se o que ele está sentindo é uma questão neural, tem alguma relação com o nervo, ou se não tem relação com o nervo. Se eu fizer movimento no próprio punho, isso não vai me dar um feedback, né, exato do que eu quero. Por quê? Porque se for muscular e eu mexo no punho, pode doer. Se for tendão e eu mexo no punho, pode doer, certo? Se for nervo e eu mexo no punho, pode doer. Então eu tenho que fazer uma diferenciação estrutural pensando à distância. Então eu tenho que usar um tecido mais longe daquele que ele está com dor. Então se ele está com dor no punho, por exemplo, eu posso baixar o ombro e verificar se isso muda o sintoma dele. Rafa, seja bem-vindo, um beijo. Um beijo para todo mundo que tá aí, pessoal, porque eu não consigo ver, né, o nome, às vezes aparece um monte de gente ao mesmo tempo. Então, o paciente, tá aqui uma extensão de punho, por exemplo, ele fala para mim que ele tá doendo, aí eu mexo na cabeça e ele fala para mim que o sintoma mudou para mais ou para menos. Se o sintoma mudou para mais ou para menos, por que ele mudou? Se eu tô mexendo na cabeça e não no punho. Porque é nervo. Porque tem uma conexão com o nervo. Porque o nervo que vai da cervical até a pontinha dos dedos. Ok? Obrigada, Rafa. Lembra como é que a gente começou a live? Falando que o tecido é contínuo. O tecido neural é contínuo. Então, se eu coloco tensão na cervical, eu mudo o sintoma lá no punho. Se o meu problema é na cervical e é uma questão neural, não adianta eu mexer na cervical para confirmar se é músculo ou que é nervo. Essa diferenciação estrutural tem que ser à distância. Então, se o meu paciente tem um sintoma na cervical, para eu fazer a diferenciação estrutural, eu posso mexer, por exemplo, pelo punho e verificar se isso muda o sintoma. Então, por exemplo, eu estou aqui, estou com o braço nessa posição, estou inclinada para o lado oposto, venho aqui e estendo o punho. E aí ele fala, nossa, piora a minha cervical quando faz isso, ou muda o meu sintoma da cervical quando faz isso, certo? Rafa, outro Rafa, seja bem-vindo também, um monte de Rafa. Então, entenderam isso? A diferenciação estrutural é sempre feita à distância. Você não pode fazer a diferenciação estrutural usando o local da dor. Porque senão você não vai te dar o feedback se o problema é muscular, ou tendão, ou nervo. Qual o problema, né? Aqui a diferenciação estrutural é para a gente saber se é nervo ou se não é nervo. Eu não sei ainda se é muscular, se é tendão, ligamento, enfim. Aqui a diferenciação é para saber se o problema é nervo ou não, para saber se eu vou utilizar as técnicas neurais ou não. Ok? Eu falei que ia fazer uma live rapidinho, pessoal, mas eu me empolgo. Né? Começa a falar, a pessoa gosta de falar, mesmo ficando sem voz. Outra coisa importante, essa talvez seja a mais importante da live, pessoal, o nervo não gosta de ser alongado, não gosta. Já fiz vários posts sobre isso, já falei isso em alguns stories, em alguns, várias vezes, né? O nervo ele não gosta de ser alongado. E o que acontece muito que eu recebo no consultório? Ó, como entrou um monte de gente aí diferente, escreve aqui no chat quem recebe paciente com problema neural, pessoal. Com lombocetalgia, cervicobraquialgia, síndrome do túnel do carpo. Escreve aqui no chat, por favor.
Ah, obrigada, Deise. Então vamos lá. O nervo não gosta de ser alongado. O nervo gosta de ser mobilizado. E aí o que acontece? Eu recebo, assim como vocês, né? Eu recebo vários pacientes que chegaram no consultório de um outro profissional com lombocetalgia, cervicobraquialgia, por exemplo. E o profissional ficou alongando, alongando, alongando. E esse paciente piorou muito. Né? Recebi um paciente com uma crise, né, muito forte de lombocetalgia, onde o fisioterapeuta tinha alongado muito o posterior de coxa e tinha feito muita liberação miofascial com o cotovelo em cima do piriforme. E aí o que aconteceu com esse paciente? Piorou muito. Se o paciente chega para você com lombocetalgia, pessoal, não alongue. Nervo não gosta de ser alongado. Nervo gosta de ser mobilizado. Então o nervo não gosta de ficar aqui, ó, paradinho, sendo alongado. Nervo não gosta disso. Nervo gosta disso, de mobilização. Nervo gosta disso, de mobilização. Ok? É totalmente diferente. Então, por exemplo, às vezes o paciente me pergunta assim, o que eu posso fazer na academia? Né? Porque a gente deve sempre evitar tirar o paciente da sua atividade física. A não ser que não tenha outro jeito, a não ser que ele esteja muito irritável, né? Esteja numa fase, né, muito aguda daquele comprometimento. Então, o conceito de irritabilidade que a gente falou no início da live. E aí eu falo para ele, tudo que não leve esse nervo ao extremo, o que não gere sintomas e o que não leve esse nervo ao extremo. Então, por exemplo, não vai fazer um stiff, não vai fazer uma cadeira extensora, se a gente está falando aqui uma lombocetalgia. Não vai esticar esse joelho, né? Não vai fletir demais esse tronco. Pelo que a gente falou lá no início da live, o tecido neural é contínuo. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o elástico de novo. Se eu pego e faço... Vou passar por aqui, ó. Pego e faço um movimento que vai para baixo, o tronco vai para baixo, certo? Eu estico esse nervo, ok? O nervo vai até o pé. Então lembra? Ele vai lá no crânio, através das invaginações da dura mater, ele vai até o pé, passando aqui tudo por trás. Então tudo que eu faço a flexão de tronco, eu estou esticando esse nervo. Então o stiff não é boa ideia. A extensora não é boa ideia, porque você está sentado e aí você vai esticar o joelho. Então você gerou tensão aqui, você gerou tensão ao esticar o joelho, certo? Então não é boa ideia. Então tudo que o seu paciente estica esse nervo e mantém, não é boa ideia. Ah, professora, mas significa que nunca mais o paciente vai poder fazer isso? Não. Significa que nesse momento a gente vai evitar os movimentos que levam esse nervo ao extremo, certo? E a gente vai evitar os alongamentos. Então nada de ficar alongando o posterior de coxa, ok? Nada de ficar alongando o braço. Então faça mobilizações. O nervo gosta de mobilizações rítmicas. O nervo gosta de dança. O nervo gosta de movimento. Então coloca o seu paciente para dançar. Né? Fala para o seu paciente, vamos dançar, vai dançar, né? Vai se movimentar, mas sem nesse momento extremos de movimento, como eu falei, sem esticar esse nervo e sem alongar, ok? Então isso é muito importante. Uma vez eu recebi uma paciente e eu indiquei, essa paciente estava melhorando muito, era uma questão neural muito, muito grave, muito irritável, e esse paciente, Paulinha, bom te ver, há quanto tempo? E esse paciente, e essa paciente eu recomendei para começar a fazer pilates, que ela já estava melhorando. E aí eu pedi para ela me passar o contato, né, da professora de pilates. Eu que pedi para ela fazer o pilates, eu que indiquei para ela fazer pilates. Só que ela foi fazer pilates, enfim, onde era perto da casa dela. Então eu não tinha contato com o profissional. E eu pedi o contato. E aí a profissional entrou em contato comigo e eu expliquei com todo jeitinho lá. Falei, olha, ela tem uma questão neural, passei todo o caso para a paciente. E aí, como você sabe, né, os problemas neurais a gente não deve ficar alongando, a gente deve ficar mobilizando. Tem que tomar bastante cuidado com isso, então trazer mais movimentos fluidos com ela, sem muito movimento de extremos, porque ela tá saindo da crise agora. E aí essa profissional falou assim, olha, eu não concordo com você. Eu preciso alongar bastante essa paciente para ela melhorar.
caramba, não, nervo não gosta de ser alongado. Isso é um conceito básico de qualquer formação neural, ok? Então, assim, infelizmente, a paciente teve que sair do Pilates. Aí eu com jeitinho, expliquei de novo, enviei um monte de artigo, né? E aí, no final das contas, ela falou, olha, desculpa, mas eu não concordo. Eu falei, então, tá bom. E aí a paciente, né, fez lá o Pilates com ela, piorou, né? E ela saiu do Pilates. Então, assim, pessoal, de novo, Pilates é maravilhoso, tá? O conceito, né, de qual tecido que está comprometido, que a gente tem que pensar qual tecido, o que eu faço para esse tecido melhorar. Então, de novo, nervo não gosta de ser alongado, nervo gosta de ser mobilizado, ok? Pessoal, dúvidas? Eu falei que eu ia falar 20 minutinhos, falei 40. Vamos lá, trago as quase 40. Queria saber se alguém tem alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa sobre as questões neurais. Então, falamos aqui tópicos bem importantes sobre o tecido neural. A live vai ficar gravada, então quem não assistiu, assista. Agora, quando a gente acabar a live, eu vou fazer o sorteio, né, da bolsa de 50%. Também adoro, Renatinha, adoro Pilates, indico muitos meus pacientes fazerem Pilates como uma transição, né, dos meus atendimentos, ou para ajudar os meus atendimentos, aí depende muito do caso. Antes da pessoa voltar, né, para musculação, ou para continuar e fazer sempre o Pilates. E o mal de quem usa Pilates como atividade física e não como método de reabilitação, né? Então, assim, indico bastante, né, para o paciente fazer Pilates, porque eu acho que tem um resultado incrível, né, para aqueles pacientes, por exemplo, que têm dor e precisam começar a se mover mais, né? É importante que o professor de Pilates faça sempre movimentos bem diferentes a cada aula, para o paciente não achar que sempre aquilo tudo repetitivo, né? Porque essa é uma das coisas bem interessantes, várias coisas interessantes aí do Pilates, mas é que tem tantos exercícios que o professor pode criar, né? Tanta coisa, e o paciente não enjoa, né? Então, precisa realmente, né, fazer coisas diferentes a cada aula. Pilates é vida, quando se é bem usada, com certeza, com certeza. Então é isso, fazer, né, várias coisas diferentes com o paciente. E se o paciente, né, não tem muita dor e ele já faz musculação e ele vai continuar a fazer musculação, não tira esse paciente da musculação. Eu falo, continua a musculação, mas a gente tem que evitar determinados movimentos por enquanto, especialmente os movimentos onde você leva esse nervo ao extremo. Então, assim, de novo, não tira o paciente da sua prática de atividade física. Seja o Pilates, seja a musculação, a não ser que ele esteja muito agudo. Às vezes eu falo, olha, essa semana não faz, vamos ver como é que você vai estar essa semana que vem. Mas lembrando que o mais importante é esse paciente se mover. Repouso é muito ruim, né? A gente já sabe disso há um tempo. A gente não indica mais repouso para o paciente há muito tempo, né? Mas precisa saber o que indicar, né? O que ele vai fazer para ele não ficar com dor, ok? Então, pessoal, muito bom. Era isso que eu queria falar com vocês. Esse mês ainda vamos ter outra live sobre anatomia palpatória. A gente vai ter o curso de anatomia palpatória também em abril, nos dias 15 e 16, se eu não me engano. E o curso de imobilização neural no dia 1 e 2 de abril, né? Que não é dia da mentira, mas o curso não é de mentira, tá? Então, obrigada, Bruno. Um beijo. Então, pessoal, é isso. Vou fazer o sorteio daqui a pouquinho, vou colocar nos stories as pessoas que fizeram lá as regras que foram solicitadas. Daqui a pouquinho eu coloco o vencedor da bolsa de 50%, tá bom? E quem tiver interesse em fazer o curso, fala comigo no direct e eu passo as informações, tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê ainda esse mês com outra live, ok? Beijo, galera. Tchau, tchau.